Olá, olá, boa noite. Gente, eu tô até aqui no meu quarto. Oi, Sam. Agora eu tô vendo as mensagens, os comentários. Vou esperar entrar mais um pouquinho. Mas o que eu vim compartilhar aqui com vocês é algo bem particular, bem íntimo também. É uma coisa que já faz alguns meses que eu estava querendo. Estava querendo, na verdade, não é eu querendo, né? Mas estava sendo impulsionada a dar um testemunho, a falar um pouquinho, né? Não só de mim, mas também de toda a empresa Pade Sucre também, né? Um pouco disso. Algumas pessoas sabem, algumas, assim, bem poucas pessoas sabem, né? Mas eu gostaria de compartilhar algo. E não sei como, mas o meu coração, depois que eu acabei a live, começou a queimar mais ainda para falar isso hoje. E eu creio que aquelas que é para estar ouvindo ou assistindo vão estar assistindo hoje. Não sei se eu vou compartilhar, assim, não vou compartilhar, quero salvar isso, mas depois, quem sabe, mais pra frente eu compartilho ou coloco no YouTube, não sei. Mas eu quero estar falando algo com vocês. Não postei antes nada, não fiquei fazendo propaganda nem nada avisando, porque foi algo também, de repente, é algo também que eu gostaria que fosse uma coisa mais íntima também, aqueles que vão estar podendo assistir agora, vai estar aqui comigo, né? É algo que é algo que realmente já vem queimando meu coração já faz alguns meses para falar. E depois que acabou a live, realmente eu senti de fazer isso hoje. E não, também depois acho que ia perder coragem. Mas eu vou falar, né? Eu acho que algumas pessoas que já leram a matéria da vitrine, né, da entrevista, ouviram também um pouquinho da entrevista da Band TV, da Empresário Sucesso, também vi um pouquinho só da minha história, né, de algo que começou lá atrás, né? Então, assim, oi, Sainoha, se alguém tiver mais, assim, então eu vou comentar, vou conversar com vocês, eu quero contar um pouquinho, compartilhar isso, que é uma coisa íntima, tanto que eu tô no meu quarto também, mais reservado, mas tudo começou nessa caminhada de doces, essa caminhada de doçuras, não começou com algo muito doce, né? Na verdade, foi, como eu falei na entrevista, com 5 anos de idade, minha mãe fez um bolo para mim. Meu aniversário é de 31 de dezembro, né? Ai, que data para nascer, né? Mas eu tinha uns 5 anos de idade e foi uma fase da minha infância que foi bem difícil, né? Onde fui abusada por pessoas terceiras, né? E E naquele momento bem difícil na minha infância, eu só tinha lembranças ruins, mas a melhor lembrança que eu tinha, né, e que foi realmente que me marcou toda a minha vida, foi o que minha mãe, né, nesse tempo de momentos ruins da minha vida, que não entendi o que estava acontecendo comigo, minha mãe doente, ela fez como a gente estava morando em Rondônia, afastada da família, de parentes, ela mesmo doente, eu lembro que ela estava doente de cama, ela fez de tudo para levantar, para fazer um bolinho para mim, no meu aniversário de 5 anos de idade. E isso ficou muito gravado na minha memória, tanto no meu paladar, na minha memória afetiva, né, que é aquela lembrança gostosa que quando você tem, né? E isso marcou demais a minha vida. E no decorrer do tempo fui crescendo e tal, e meus pais vieram como decassegues no Japão, quando eu tinha uns 12 anos de idade, para 13 anos, e vieram ficar um tempo no Japão. Isso a gente estava no Brasil, eu sou mais velha, com os meus avós maternos e cuidando dos meus irmãos, né? Que somos em 4, né?
E com aquela saudade, naquela época não tinha, hoje, gente, faz muito tempo atrás, tá? Não tinha internet, não existia internet, era telefone no orelhão que tinha que. Naquela época eu sei que meus pais falavam que ia pagar quase 10 mil ienes, que seriam US$ 100 para poder falar numa ligação internacional. Uma carta acho que demorava mais de uma semana para chegar, 15 dias para chegar. Então, numa época bem difícil, né, aquela saudade, e eu sempre gostei de cozinhar, né, desde os 9 anos, eu tenho até uma queimadura aqui, né, de uma queimadura aqui desde os 9 anos que eu fiz, e mesmo assim não desisti, quis sempre cozinhar, mas eu queria fazer aquele bolo, eu queria fazer aquele bolo que minha mãe fez pra mim quando eu tinha 5 anos de idade. Né? Eu não sei se alguém tem comentando, porque alguém não tá entrando com mais comentários aqui, né? Desculpa se eu não tô vendo. Eu peguei outro tablet, mas bom, vou continuar. Foi. Tentei replicar, porque era aniversário de um tio meu, muito querido, bem brincalhão, e do meu priminho também, mais caçula. E a gente, no grupo de jovens lá da igreja, a gente ia fazer uma surpresa e eu tentei replicar o bolo, tanto que eu fiz 2 bolos, né? Eu fiz 2 bolos. E pelo que eu me lembro do paladar, da memória que eu tinha do paladar, isso eu realmente cheguei bem próximo, bem perto, porque minha mãe fez, era um glacê com caramelo queimado, sabe? Aquela gostoso de caramelo com pêssegos. Eu lembro muito que ela decorou com pêssegos o bolo, né? O bolo aquele bem grandão, bem extenso, retangular. E ela fez e eu tentei fazer, graças a Deus eu consegui chegar perto, né? E fiz na casa de uma tia minha. Coloquei frutas também, né? Igual da minha mãe havia feito pra mim. E quando a gente foi pra festa, várias pessoas também fez, tinha outros bolos, tinha doces, tinha várias coisas. Mas só que o bolo, eu sempre gostava de fazer coisa diferente. Era o único bolo que tinha umas frutas, né? Tentei fazer com gelatina para dar aquele brilho e tal, da forma que eu achava que era, né? E eu fiz, e eu fiquei muito assim, além de contente de estar matando aquela saudade do sabor daquele bolo, eu fiquei muito contente porque eu via o rosto de todos aqueles que estavam comendo o bolo. Eu ficava lá quietinha, ninguém sabia que era o que tinha feito. E não me importava isso. E eu ficava quietinha lá, olhando, observando e vendo as pessoas comendo com um sorriso no rosto. E eu vi que a gente pode proporcionar algo, né? Gostoso, momento de prazer, de alegria, de satisfação com o doce, né? Com o bolo, né? E então foi assim que eu comecei, né? E aí não parei mais, porque eu vi que realmente, mesmo do meu jeito que eu era, meio tímida, acanhada e tudo mais, eu poderia demonstrar o amor, carinho por alguém com doce, com bolo. Então foi assim que eu comecei, né, a fazer isso. E vim pro Japão, depois meus pais trouxeram, né, nós 4, né, eu e os meus irmãos pro Japão, e tentei fazendo vários testes com os ingredientes aqui, que é tudo diferente, treinando, praticando, e eu fui fazendo, vendendo, dando para os amigos, fazendo para a igreja. E uma vizinha nossa, que na época era bem vizinha, bem colada mesmo, era a Tioco, do Bento e Companhia, né? Amiga da família, ainda tinha aqui uns 14 anos quando comecei a fazer aqui bolo aqui no Japão também. Com 15 anos, continuei fazendo e ela encomendou meu primeiro bolo. E o primeiro bolo que eu vendi, que eu cobrei, foi com 15 anos de idade. E ela que encomendou com bolo desenho de palhacinho. Eu não lembro, eu não sei onde que tá a foto. Depois um dia que eu achar a foto eu vou postar o meu primeiro bolo confeitado que eu vendi, né? Mas foi assim que eu comecei. E desde então não parei mais, mas sempre gostei de fazer. Mas assim, tudo isso que as pessoas veem hoje não sabem muitas vezes que teve uma dificuldade, teve uma caminhada longa, né? Teve uma jornada, mas eu sempre criei que Deus é quem nos capacita e nos dá os talentos, né? Ele que dá os dons
e nos capacita quando nós nos disponhamos a realmente a botar em prática e ser aperfeiçoados. Né? Eu creio que é isso, por isso que hoje eu dou cursos, né, para que realmente todos aqueles que querem, né, investir nisso, ou sonham, ou mesmo aqueles que nunca fizeram, né, e quer tentar, né, eu gosto de estar podendo estar cooperando para que possa realizar o seu sonho, como um dia alguém me incentivou e encomendou meu primeiro bolo também, né, me incentivou a isso, e como outras pessoas também me incentivaram, né, várias pessoas passaram pela minha vida, né, pela essa trajetória, e é muito interessante porque as pessoas hoje, talvez você não entenda, né, porque como a Bíblia diz, né, aquilo que é da carne discerne que é da carne, que é do espírito discerne que é do espírito, mas eu sempre pedi para que Deus tivesse adiante desse trabalho, né? E como tudo é para Ele, então esse negócio também, essa empresa que Ele tem concedido, que se fosse para Ele, então que eu comecei com Pat's Prestígio, porque na época o meu bolo de prestígio fazia muito sucesso, quando eu tinha uns 20 anos lá. Depois foi aí mudou um tempo, depois meu brigadeiro fez mais sucesso ainda, brigadeiro gourmet, aí ficou Pat's Brigadeiro, eu falei, ai não senhor, para com essa bagunça, aí coloquei Pat's Patisserie, aí eu falei, não, eu vou pedir para Deus dar um nome, porque é dele, então, não sei se você está entendendo isso que eu estou falando, mas Deus, se você coloca realmente diante de Deus, Ele fala com você mesmo, e você pode ouvir, mas se você quiser ter essa experiência, você tem que realmente buscar mesmo de todo o teu coração, para que você tenha essa experiência. E voltando de um culto, né? Eu, voltando de um culto, eu ouvi nitidamente, enquanto meu esposo falava, contando a experiência da benção que foi, tudo e tal, aquele culto. E no meu ouvido, eu não sei francês, gente, eu não sei francês mesmo, não sei francês. Algumas palavras hoje eu sei, mas assim, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi mesmo, né? Pâte sucré, né? Eu falei, tipo, como assim, né? Não, vai ser pâte sucré. Eu falei, Jesus amado. E eu o Celso, meu esposo falando, tá. E eu lá quietinha no Google, fui correndo, o que que é isso? O que que é a palavra? O que que é essa palavra? O que que significa isso? Eu falei, nossa, o que é esse sucré? Eu falei, tá, eu coloquei o sucré sem acento. Aí, não, eu ouvi falar, não, tem acento. Não é sem acento. Eu falei, caramba, gente, então tem as duas versões, né? Aí eu falei, meu Deus, que é isso? O que o senhor tá falando? E eu fui procurar no Google. Foi no Google, eu fui procurar. E sucré, sem acento, significa somente açúcar. E sucré, né, com acento, né, é doces. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, nossa, e eu quietinho, falei, acho que eu tô ouvindo coisa, não é meu? Eu falei, como pode ser, né? Eu falei, não é possível, o que que tá acontecendo? E foi tudo assim, porque eu coloquei diante de Deus, porque eu queria que essa empresa fosse, não somente que eu fui abençoada com dons e talentos, que também eu pudesse abençoar e compartilhar isso, né? Porque para realmente dividir isso com outras pessoas. Então, sempre tive esse sonho, de alguma forma, poder, com os doces, levar a palavra também para o Japão, de alguma forma, com versículos, quando eu distribuía as bolachinhas de Natal na Hello Work, né? Não sei se a Keiko tá, a Alice geralmente, às vezes entra aqui para me ver também. São muito queridas, trabalhou comigo com muito carinho, que elas me ajudaram muito lá. Elas sabem, né, que eu distribuí no Natal os cookies, né, de Natal, e com versículo, né, hoje na cidade de Davi nasce Messias o Salvador, que é Cristo o Senhor, e eu compartilhei em japonês, as japonesas não sabiam o Natal era isso, nossa, Natal significa isso, Natal é um país que não é um país protestante, é um país budista, e eu queria que eles pudessem conhecer de alguma forma o amor de Deus. E eu coloquei, e elas viviam perguntar, nossa, mas é isso? Natal significa isso? Eu achava que Natal era só bolo, né, presente e tal. Eu falei, não, Natal é muito mais que isso, né? Né? Mesmo que a gente não acredita nessa data exatamente, mas nós sabemos o significado e o sentido dela. Então, assim, foi dessa forma que eu sempre sonhava também, de poder, de alguma forma, que essa empresa fosse
para abençoar as vidas, para poder levar o evangelho. Então eu sempre coloquei diante de Deus. E depois, muitos não entendem porque é doces, é uma escola de doces e tem uma bailarina, né? Não tem nada a ver. Aí tem gente que tá falando assim, nossa, eu achei que fosse uma escola de danças, né? De balé, não imaginava que era de doce. Mas é porque também tem um outro significado muito profundo também nessa logo, nessa bailarina. Que eu não tenho cabelo liso, tá, gente? Eu tenho cabelo enrolado. Mas, assim, ela significa algo, que meu esposo teve essa visão, que justo no mesmo dia eu também tive a mesma visão com a coroa na minha casa enquanto eu estava orando. E falava que, né, que nós, como as filhas do rei, nós somos princesas, nós adoramos a ele. Então, na verdade, a posição da bailarina, ela está entregando, consagrando a Deus tudo isso. É bem, assim, é a primeira vez que eu estou falando isso, né, abertamente. Já falei isso, já de testemunho para algumas pessoas, né, por isso que eu também, falando de novo, não publiquei, não postei, compartilhei avisando que eu ia estar falando, né, foi um impulsionamento momentâneo que aconteceu. Eu já sentia já mesas de falar, de compartilhar isso com vocês, mas foi algo muito forte que eu senti depois da live, algo queimando que eu tinha que falar aqui e compartilhar com vocês. Que Deus realmente toque, nem que for uma pessoa, já valeu a pena, né? Eu creio que para tudo tem um propósito, né? A Bíblia fala aqui em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque, como a palavra mesmo diz, para tudo tem um propósito. Então, que seja esse momento for um propósito para falar com alguém né, que Deus abençoe e que fale com você. E tudo isso realmente eu venho caminhando, né, para algo que vai valer a pena, porque vale a pena obedecer, vale a pena permanecer no centro da vontade daquele que tem um plano, né, bom, perfeito e agradável, por mais que hoje com a pandemia, com o corona, com a doença, com muitos vírus, com muitas dificuldades, com a crise econômica, a gente não consiga ver um plano bom, né, um plano agradável, mas por trás de tudo isso tem sempre algo melhor, tem sempre algo maior, né? Porque aqui não é o fim, né? A Bíblia fala também em Jeremias 29:11 que ele sabe os planos, né? Que ele tem planos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Então, é isso também, né? Então, é muito mais que nós, para as nossas vidas, ou até para os nossos filhos, que desejamos coisas maravilhosas. Ele, Deus, deseja coisas muito melhores e maiores para nós. Basta nós se dispormos a obedecer, né? Uma vez, quando eu trabalhava na Hello Work, tinha um japonês, um senhor que muito querido, muito engraçado, atencioso, e a filha dele tinha aberto um salão de estética, e ele mostrando todo alegre, com panfleto e tal. E eu falei, nossa, que legal mesmo, parabéns, né? Ela tá seguindo o sonho dela. Aí comentei assim, sabe? Comentei de boa, assim, acho que fez uns 5 ou 6 anos atrás. Quem sabe, né? Um dia eu também tenho a minha escola de confeitaria. Aí, bem na hora, ele falou assim, não, você não vai conseguir. Eu fiquei, como assim? Como assim? Assim, eu não levei por maldade, mas doeu, fiquei triste, lógico, né? Não é algo que eu preciso perdoar nem nada, mas fiquei triste, não decepcionada com ele, porque cada um fala o que, né, pensa e tal. Mas é um japonês e falou assim, não, você não vai conseguir. Oi, Keiko, estou aqui, confirmo o grande talento que você tem, muitas bênçãos para você. Obrigada, Keiko, obrigada, obrigada. Gente, a Keiko, nossa, Lina, as meninas lá, Alicia, meu Deus, carinho demais. Outro dia, quando eu reencontrei a Alicia, eu chorei demais com ela. Mas, assim, voltando aqui, Ai, Noemi, glória a Deus, só Deus mesmo. Então, assim, toda a honra e toda a glória é para Ele, né? Da mesma forma que Deus não compartilha, não divide a sua glória com ninguém. Então, a partir do momento que eu achar que é mérito meu, acabou, né?
Eu sei que o que vale a pena é obedecer, o que vale a pena é permanecer. E isso é o mérito meu de obediência, né? De estar sendo fiel e permanecendo, né? Sem desistir, não retrocedendo também. Então, tudo isso tem uma longa caminhada, uma longa história, onde teve curso que eu vou contar, né? Mas é verdade, é pura verdade, jamais eu vou mentir. E muitas pessoas acham, ela tá ficando rica, tá ficando, né, sei o quê, porque tá dando curso. Não, nada a ver, gente. Eu acho que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, né, certo? Foi ano passado mesmo, que no verão, que tava tendo o Taifu chegando em Hamamatsu, a gente não sabia, né, se a gente ia ou não, porque por mais que a gente tenha as condições, tem a parte da empresa, né, a empresa é a empresa, a casa é a casa, e também eu falei, Senhor, só tem 2 pessoas inscritas, como é que eu vou, né, pro curso de 2 dias, se não tem mais, aí eu vou cancelar, eu vou devolver o dinheiro, tal, vou pedir desculpa, mas, e eu falei, Senhor, não tem como ir, né, eu falei, eu acho que eu vou cancelar, e tá vindo Taifu, né, tudo, aí Deus falou bem no meu coração, não é pra cancelar, vocês vão. Independente das condições, vocês vão. A gente foi, depois entrou de última hora, 2 meninas se inscreveram. E foi assim, contado, sem lucro, mas é para custo de pedágio, combustível e o custo do material, sem lucro nenhum. Mas não importa, porque valeu a pena. Porque chegando lá, a gente entendeu por que era só 2 pessoas no primeiro dia de curso. E porque houve um propósito muito grande de estar lá, né, e de falar algo. Se tivessem muitas pessoas, muitas alunas, não teria acontecido o que aconteceu, o mover, o trabalhar de Deus naquele momento. Então, é muito interessante porque vale a pena estar obedecendo, vale a pena estar num propósito que não é meu, mas sim de Deus. E talvez você esteja entrando agora, não entenda, né? Mas é algo muito particular que eu tô comentando, compartilhando com vocês. Algo que eu senti já alguns meses já de falar, mas eu estava relutando. E depois da live, acabando a live, eu só troquei de roupa, eu senti algo queimando meu coração para falar. Independente se for uma pessoa ou 2 pessoas que forem tocadas, amém, glória a Deus, né? Porque vale a pena, né? Vale a pena, nem que for por causa de uma pessoa, vale a pena. E então, tudo isso foi acontecendo de formas que só quem vive sabe, quem acompanhou comigo sabe, de milagres que eu vivi. Deus existe mesmo, Ele realmente, posso falar para você, Ele fala com você, Ele pode curar, Ele pode te restaurar, Ele pode curar não somente as suas dores, as suas feridas emocionais, sentimentais, mas também fisicamente eu já fui curada, minha perna cresceu, meu osso. Você pode falar, tá falando besteira, não, eu vivi e eu posso dizer que Deus, Ele cuida da gente, Ele cura, Ele restaura e Ele usa a gente da forma que Ele quiser, quando a gente se dispõe a ser usado da forma que Ele quer, dá liberdade para Ele, né? Então é isso. Então já foi vários cursos que Deus preparou para estar só 1 ou 2, 3 pessoas, mas porque era aquele momento especial, porque era algo que ia acontecer. E não é questão de dinheiro, quando Deus já tocou de dar o curso, né, para pessoas que estavam precisando e que Deus tinha tocado no meu coração, Deus me usou para abençoar essas vidas. E eu louvo a Deus por isso, porque não é eu que estou dando, né, é Deus que está dando através de mim, apenas isso. Eu só estou compartilhando e sendo obediente. E da mesma forma, quando Deus tocou já de dar bolos, de dar algo, gente, é entender que não é eu, né? Entender que é Deus. E sabendo que eu só tô apenas obedecendo, né? E vale a pena obedecer. E muitas vezes a pessoa pensa, né, vai ser na televisão, saiu na entrevista, tudo. Foi Deus que preparou, foi Deus que fez com que acontecesse tudo isso. Não é eu que conheci alguém influente na área, no campo, que aconteceu esse convite e tal. Da mesma forma, quando ia começar as lives do Japão aqui, né? Antes de começar as lives do Japão aqui, já faziam 1 semana, 2 semanas que eu estava
sentindo a vontade de fazer as lives, de compartilhar algumas receitas, fazer esse tipo de trabalho. E foi, gente, a minha amiga testemunha, meu marido, meu esposo é testemunha, que 2 dias antes, né, foi num sábado, eu tava orando, pedindo para Deus realmente essa direção para fazer essas lives na nossa página, para poder compartilhar receitas. E eu só simplesmente ouvi um não. Não, espere, aguarde. Porque não sabia. Chegou segunda-feira, a Marci do consulado, consulado brasileiro de Tóquio, entrou em contato comigo, falou assim, olha, Paty, tudo bem, né, desculpa estar falando com você, tá de repente assim, tem uma proposta, tem um amigo que está perguntando para mim sobre pessoas para fazer a live na página dele, e eu vi que você é ideal para isso e tal. Nossa, fica essa conversa, eu falei, eu só ajoelhei, agradeci a Deus, eu falei, como é bom, como vale a pena, né, ter um ouvido sensível para ouvir a voz dele, né, e muitas vezes a gente não tem esse ouvido sensível para ouvir essa voz, e muitas vezes a gente faz decisões erradas, toma as decisões erradas, tem consequências em relação a isso, né, muitas consequências a gente todos nós temos. E muitas vezes é isso que a gente às vezes paga um preço, certo, alto preço, mas a gente, pela misericórdia do Senhor, ele ainda com essas escolhas erradas, com essas decisões erradas, ainda ele usa para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar. E eu creio que tudo isso é para o nosso bem, é em prol de algo melhor, para que nós cresçamos, para que nós aumentamos nossa fé nele, que isso é muito importante. Então, veio esse convite na segunda-feira, né? Já falou, vou abrir uma caixa de diálogo para vocês conversarem, depois eu saio e tal. Falei, tá ok, então tá bom. Fomos conversando, eu já vi que era Deus tudo naquilo negócio. E aceitei, na quarta-feira eu já comecei. Então foi tudo assim muito rápido, foi muito assim, em 4 dias, 5 dias já estava fazendo as lives. E todo esse tempo, com as lives e tudo mais, o pessoal da Band, né, do programa da TV da Band, disse que viu essas lives, né, e se interessou pelo trabalho. E já pensou se eu não tivesse ouvido a voz? Já pensou se eu não tivesse esperado o momento certo? Né? E se, né? Eu prefiro não me arriscar em pensar, e se eu não tivesse feito? E se eu não tivesse obedecido? Eu dou graças a Deus, porque eu obedeci. Naquele momento eu obedeci. Naquele momento eu consegui saber o que Deus tinha para mim naquele momento, naquela hora. Então, eu glorifico a Deus por isso. E eu creio que todos nós, cada um de vocês, né, que se dispor a querer, a saber, a buscar a direção de Deus nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, o caminho será melhor. A caminhada será mais sem menos pedregulhos, sem menos espinhos, né? Será mais plana, né? É aquilo que outro dia eu postei, né? Sobre nos Salmos, que fala de nós orarmos, buscar fazer a vontade de Deus para que nós possamos caminhar em terras planas, né? Em terreno plano. Que é isso que Ele deseja para nós. E muitas vezes nós escolhemos andar em arranha-céus, né? Então, amém, Rô. Rosângela, verdade. Oi, Lucy, boa noite. Mas isso que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, sabendo que muitas vezes nós desejamos ter algo que aquela pessoa lá conquistou, ou tá lá conquistando, mas a gente não sabe a trajetória dela, não sabe tudo que ela passou para estar ali, né? Não sabe muitas vezes que teve que orar, pedir para Deus para trazer um combustível, ou trazer um consolo, ou curar de feridas, de dores, né? De eu ter tido feridas dos pés à cabeça na infância, de crianças não quererem brincar comigo porque tinham nojo de mim, né? Eu passei por isso também, passei por como eu falei no começo, né? Por momentos difíceis, né? De abuso na infância, e foi nesse momento que marcou a minha história, a bolo que minha mãe fez. E graças a Deus isso
eu sei que eu sou um instrumento de cura hoje na vida de pessoas que Deus me usou para falar também sobre isso, porque Deus cura, Deus restaura, Deus tem sempre algo melhor e maior, né? E basta nós estarmos decidindo entregar a nossa vida a Ele, saber que é Ele que conduz a nossa vida. Então, às vezes é difícil, né? Eu não sei, é algo realmente que é só Deus mesmo para poder fazer impulsionar eu falar tudo isso com vocês. Algo que eu nunca falei abertamente, não imagina fazendo uma live. Eu sei que não tem tantas pessoas porque eu não quis também compartilhar muito, porque as pessoas que é para estar aqui vão estar. Desculpe se você entrou aqui e não tá gostando do que eu tô falando mesmo, mas eu sou realmente, eu sou evangélica, sou cristã, né? Não sou religiosa, eu não sigo uma religião, né? Eu sigo a um Deus único, verdadeiro, eu sigo a palavra dele, né? Creio nela, né? Não pego só aquilo que convém a mim, eu creio também nas partes que são duras, que vem me corrigindo, que vem me aperfeiçoando também, que eu creio que é um todo, né? Não é só aquilo que nos convém, aquilo que nos favorece. Eu não sei se eu vou deixar salvo aqui agora, né? Talvez eu vou salvar só no meu celular, quem sabe depois uma hora eu compartilho. Mas obrigado por vocês estarem aqui comigo, né? E saber que vale a pena, né? Vale a pena obedecer, vale a pena estar pedindo a direção de Deus, de um Deus que é poderoso, um Deus que tem toda a sabedoria, que sabe ver lá adiante aquilo que eu não estava vendo, ver eu hoje, sendo eu o que eu sou hoje, coisas que eu não via antes. Eu tinha medo de falar na frente das pessoas, eu tinha dor de barriga, né? Eu já canto há 10 anos na igreja, mas no começo, por muitos anos, eu tinha dor de barriga todo domingo, né? E jamais eu ia pensar de estar, né, na frente de tantas pessoas e falando assim como eu estou falando hoje. Eu creio que tudo é um processo que quando tem um propósito, eu creio que Deus vai preparando em cada etapa. Às vezes você não entende porque você está passando por uma dificuldade agora, por um momento tão difícil agora, mas eu creio que alguma coisa nisso você vai estar aprendendo, alguma coisa nisso você vai estar sendo aperfeiçoado, alguma coisa nisso você vai estar ganhando mais fé, mais ânimo. Já tive depressão, já tive momentos realmente de pensamentos suicidas já quando era bem mais nova. E eu creio que isso todo mundo não é à mercê disso, né? Você, por muitas dificuldades, acontece algo, traumas, dores, machucados, né? Eu já tive outras situações que eu não vou compartilhar tudo aqui agora, já tive outros tipos de abuso. Eu já tive, então tudo isso eu achava que, porque sou eu, tantas vezes, né? Eu nasci pra isso, né? Então tantas mentiras que o inimigo vai colocando na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente faz você acreditar naquilo. Mas não, Deus tem algo melhor pra você, tem algo muito maior pra você. Né, tem planos realmente de bem, né? Porque, como a palavra mesmo diz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele também faz infinitamente mais de tudo aquilo que você pensou, de tudo aquilo que você sonhou, né? De tudo que você possa imaginar, ele tem muito mais. Eu jamais imaginaria, tendo essa proposta da entrevista, a pessoa fala, tem gente que fala, não é nada, não. Mas pra mim, eu falei, nossa senhora, é uma honra, porque ser reconhecida, né? Mas não é, reconhecimento não é meu, reconhecimento é dele, né? Porque ele é o único digno. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Mas creia que Deus tem planos, Deus restaura casamento, Deus restaura saúde, Deus restaura vidas, Deus cura, Deus liberta, né? E tudo isso eu tive que passar por várias etapas e também crendo que ele estava me curando, restaurando a cada dia e a cada dia. Para hoje eu estar aqui falando diante de vocês, para que vários cursos Deus deu uma oportunidade específica, um momento que às vezes eu fiquei só com a aluna e que Deus me deu um momento para falar com certas mulheres. E eu creio que tudo tem um propósito. Não é em vão, né? Aquilo que você está fazendo, aquilo que você foi chamado para fazer. Né? Então, vai valer a pena. Eu posso dizer que vale a pena. Vale a pena obedecer, não pelo aquilo que ele tem para te oferecer aqui na Terra,
mas para aquilo que está lá guardado e reservado. Como a Bíblia mesmo fala, que nós não juntemos tesouros aqui na terra, mas sim lá no céu. Uma coisa que eu quero é não chegar diante de Deus de mãos vazias para apresentar a Ele. Então, que nossos talentos, que nossos dons seja para investir no reino, seja para investir em vidas, seja para abençoar outras pessoas, seja para compartilhar, né? E não para querer ganhar. Né? Então, a partir do momento que você quer compartilhar, a partir do momento que você quer dividir, é Deus que depois vai estar te abençoando. É buscar o reino dele, em primeiro lugar. E todas as demais coisas, né, vão ser acrescentadas. Mas não é só o reino, mas a justiça dele também, é a palavra dele. Então, que nós possamos, né, estar assim, fiéis até o fim. Independente da pandemia, independente de tudo que está acontecendo. Né, não desista, né, tenha bom ânimo, né, porque ele venceu o mundo, né. E obrigado por vocês estarem compartilhando comigo aqui, né? Eu estou dividindo com algo muito pessoal com vocês, mas eu creio que é para honra e glória dele, né? Obrigado pelo carinho de vocês. Nossa, eu me emociono, mas pelas curtidas, pelos comentários, por você estar seguindo a nossa página, acompanhando nossas lives, por você estar sempre acompanhando nosso trabalho também, né? Eu agradeço porque tudo isso faz parte. E obrigada realmente de coração. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês. E que Deus abençoe a vida de cada um, as mãos de cada um, o trabalho, né, das suas mãos. Que realmente seja para louvor da glória dele. Um grande beijo, né? E se Deus quiser, até a próxima live. Estaremos aqui. Boa noite e a vocês do Japão e tenham um bom dia, pessoal do Brasil. Gente, antes de despedir, eu já falei tchau, mas eu vi que tem vários comentários aqui. Eu vou lendo então, tá? Nancy, aleluia, Deus abençoe, obrigada, Rô. Pati linda, Jesus é contigo, aleluia. Sim, ele é maravilhoso. Adriane, da Cunha. Jéssica, que lindo ver o agir de Deus em sua vida. Louvado seja Deus, crescimento exponencial em Cristo. Amém. A Júnior Gisele, amém, eu creio. Adriane, amém. Verogal, amém, glória a Deus. Sainoha, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Obrigada pelas lindas palavras. Muita fé em Deus e tudo se resolve na nossa vida. Boa noite e bom descanso. Com certeza, são. Inoha. Tudo tem um tempo certo, determinado para cada propósito, né? E o que Eclesiastes mesmo eu li aqui agora, o sábio consegue discernir esse tempo. Então, que nós possamos ter essa sabedoria do alto, para saber discernir esse tempo, discernir esse tempo que Deus determinou nas vidas de cada um, tá? Eu acho que eu vou deixar salvo, né? Eu compartilhar essa live, né? Aqui. Já algo no meu coração diz que sim. Então, eu vou deixar salvo. E quem, né, puder assistir, vai ser tocado aqui em nome de Jesus. E a Vera Ogawa também diz: lindas palavras, Paz, Deus abençoe. E contigo, querida Rosilange, abençoada as suas palavras. Obrigada, Rose. Bendiciones, Nancy. Amei, lindas palavras, Paty. Obrigada, Keiko. Obrigada. Obrigada, viu, pessoal do Realor, aqui também, com muito carinho. E todos vocês aqui, minhas alunas também. Né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu sei que Deus deu dons e talentos para cada uma, né? Cada um. Né? Independente de se você ainda não encontrou o seu, né? Peça a Deus que Ele vai te mostrar e todos os dons e talentos, que seja para investir no reino, que seja para multiplicar, para não chegar diante de Deus com mãos vazias, né? Então, que Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês, né? Espero ver vocês aqui no próxima live. Uma boa noite, um bom descanso a todos e obrigada.